Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vamos continuar a ouvir o André Ventura nas suas palavras. Eu recebi agora mesmo uma mensagem do Sr. José Luís com os resultados que, para ser mais concreto, mais uma vez, a Aliança Democrática 32% com 86 deputados. O Partido Socialista com 23%, com 58 deputados, 23,4, 58 deputados, menos 20. A Aliança Democrática teve mais 6 deputados, tinha 80, ganhou 6, tem 86 agora. O Partido Socialista tinha 68, tinha 108 deputados, perdeu 20 deputados o Partido Socialista, toma lá que já almoçaste. O Chega tem 22,6%, ou seja, tem menos de 1% de diferença, porque o Partido Socialista tem 23,4%, ou seja, para ser 1% de diferença era 23,6%. Tem 0,8% de diferença em relação ao Partido Socialista, tem 58 deputados, ganhou 8 deputados o Chega, o PS perdeu 20, o Chega ganhou 8, toma lá que já almoçaste. A Iniciativa Liberal 5,5%, 9 deputados, ganhou ganhou um deputado, tinha 8, ganhou mais um, merece. O Partido Livre tem 6 deputados, 4,2%, ganhou 2 deputados, tinha 4, ganhou 2. O Partido Comunista, essa grande força democrática, tem 3, perdeu 1, há bocado os resultados não estavam claros. O Bloco de Esquerda, obrigado Engenheiro Zé Luís, um grande abraço para si. O Bloco de Esquerda 2,0%, um deputado. Doutora Mariana Mortágua. Então, LGBT, arco-íris, feminismo não está em moda em Portugal. Tinha uma cadela que era laça que vinha quando eu chamava. Vamos lá que já almoçaste. Perdeu 4 deputados o Bloco de Esquerda. Por isso, feminismo, Black Lives Matter, movimento Me Too e o registro LGBT não riscam nada em Portugal, como vocês podem constatar. Nada! Porque o partido que defende isso a 100% é o Bloco de Esquerda. Teve um deputado. Estava lá que já almoçaste. Um. O Partido Comunista de 3. Mas eu gosto dos comunas, como sabem, porque eles são a sério, não é? Não é este pessoal, enfim, que antes estava na psiquiatria. E não estão na psiquiatria, mas acham que são alguém na vida, mas enfim. O PAN, a Popota, nem deixou de Raquel, é um deputado, 1,4%. E os Juntos pelo Povo, o JPP, 0,3%. Ao que parece, ganhou um deputado porque não tinha nenhum, não é? Mas o Bloco de Esquerda estar ao mesmo nível do PAN e do JPP, que ninguém conhece de lado nenhum, diz tudo. Vou tentar ouvir mais um bocadinho do André Ventura, mas eu também não quero fazer muitos vídeos, porque senão os senhores não ouvem nada, e eu, talvez, assim, porque é assim, também não quero fazer 25 vídeos. Estou um bocado entusiasmado, estou bastante entusiasmado para dizer o mínimo com a votação, mas quer dizer, não quero ser obsessivo com uma catafada de vídeos nunca mais acaba, porque os senhores depois só veem um, eu fico danado, porque isto dá trabalho, não é? E nem toda a matéria agora nestes últimos, para não ser muito longo, mas agradeço que vejam os meus vídeos em sequência, mas hoje não devo fazer mais nenhum e talvez amanhã continue a analisar para não fazer 5 ou 6 vídeos num dia, senão fica muito maçudo. Vamos continuar a ouvir o André Ventura? O problema é este, é que nunca se cala, não é? Pessoa. Sim. Fomos atacados, ofendidos, excluídos, propositadamente humilhados e com pactos secretos com tentativas de nos esconderem e de nos diminuírem. Esta é a verdade que o país hoje sabe, mas que agora poderá saber com mais detalhe. O Chega tem um número de deputados que nunca nenhum outro partido, para além de PS e PSD, tiveram.
Eu quero dizer hoje aqui, repetindo que não vamos atrás de ninguém, mas que vamos exigir contas a todos e a todos os poderes em Portugal que nos últimos anos nos destruíram, porque foi para isso que nos escolheram e foi para isso que agora votaram em... É verdade, o CDS nunca teve 50 deputados e nunca teve 58. Aliás, a imigração ainda não está apurada. Eles vão ter mais de 60 deputados. O Chega. Atenção, o Bloco de Esquerda levou uma tarefa que nem mexe nos olhinhos. Porque o Bloco de Esquerda é associado à extrema-esquerda e o André Ventura é associado à extrema-direita. O André Ventura não é extrema-direita, mas o Bloco de Esquerda é extrema-esquerda. Quem é extrema-direita em Portugal é o ERCT. O irmão gêmeo do André Ventura em Portugal é o PCP, é a esquerda securitária. Por isso é que eles até falam bem um com o outro cá para nós e não se pegam de forma deselegante com falta de educação uns para os outros. O Chega é os antípodas epistemológicos e políticos do Partido Comunista. O ERCT é os antípodas epistemológicos e políticos do Bloco de Esquerda. Extrema-esquerda, extrema-direita, esquerda securitária, direita securitária. Extrema-esquerda, Bloco de Esquerda, extrema-direita, ERCT. Esquerda securitária, PCP, direita securitária, André Ventura. É difícil conseguir ouvir tudo porque estão meia hora a bater palmas. Pronto. A bater palmas e coisas. Estão aqui horas nisto. Com as vivas e isto. Eu nunca gostei destas vitórias e tal. Tivemos o resultado que tivemos hoje porque o país saiu de casa. E que orgulho é ver distritos, e eu até tenho aqui marcado, que há anos se dizia são de esquerda, nunca deixarão de ser. Varremo-los do mapa esta noite com uma vitória tremenda. Em Setúbal, em Beja, no Algarve, em Porto Alegre, e varremos o mapa do país com uma votação histórica em todo lado. Exatamente. Distritos que eram profundamente comunas. Beja Nossa Senhora de Fátima, Zeca Afonso, Grande Vila Morena, reforma agrária, nacionalizações, isso é tudo o Alentejo profundo. Levaram, porque lá está, porque os comunas gostam do Chega porque é direita securitária iguais à esquerda securitária que eles eram, porque os comunas são conservadores em termos de costumes. Por isso é que eu gosto dos comunas, eles são conservadores em termos de costumes. Para ganharem na política, nem pensar nisso, porque são conservadores em termos de costumes, têm exatamente a mesma moral que a direita securitária, o Partido Comunista Português, e os partidos comunistas em geral têm a mesma moral que as direitas securitárias. Depois, politicamente, é que é uma tragédia grega, porque são ditaduras, como é evidente, e já sabemos que aquilo é tudo feito com os valores deles. O comunismo não funciona em lado nenhum, a não ser na China, mas a China tem, obviamente, campos de concentração, tem um serviço secreto, que é uma polícia secreta, enfim, metamorfoseado, que é um Ministério Autêntico, um Ministério tout-court dentro do Departamento de Estado chinês, e são os secretários de primeira apanha, tem a filosofia de direito do Carl Schmitt, que é o registro constitucional deles, que era o filósofo de direito do Sr. Adolfo, que perdeu a Segunda Guerra Mundial, está todo traduzido, Carl Schmitt está todo traduzido para mandarim, e eles são, obviamente, uma ditadura do proletariado, mas são um dos países mais ricos dos dias de hoje em termos de ter tirado. Nunca houve tanta gente tirada da pobreza como os chineses. A China tirou a maior quantidade de pessoas da pobreza de sempre na história da humanidade. Tem mérito. Obviamente não queremos isso em Portugal, não queremos uma ditadura comunista em Portugal, mas o que é facto é que os chineses compram coisas em Portugal, como por exemplo a eletricidade portuguesa é deles, e nós não compramos nada dos chineses. Porque é que será? Diziam que no Norte é que não dava, pois aí tivemos como votação histórica para um Norte que desde o Porto, a Braga, Viana, Vila Real, os grandes distritos e os mais pequenos, a todos eles hoje mostraram que o Chega não é do Sul nem do Centro, o Chega é o futuro do governo de Portugal. Exatamente.
foi Norte-Sul, foi uma tareia, o Bloco de Esquerda teve um deputado. Primeira Mortágua, tem que se demitir, filha. Hoje também ajustámos contas com a história. Exato, está E eu por isso não podia deixar de me referir aos milhares, centenas de milhares, que ao longo das últimas décadas se sentiram em Portugal excluídos. Que se sentiram em Portugal que todos ou grande parte dos poderes os traíram. Da Igreja, ao poder mediático e ao poder político. O português comum sentiu-se afastado das grandes decisões que o afetavam. Sentiu-se envolvido num país corrupto, sem futuro, que dizia aos jovens para emigrarem onde não tinham um futuro para viver. Uns ex-combatentes abandonados, certo. Um país reduzido e humilhado em 50 anos de regime democrático. Nós não vamos voltar atrás na história, mas olhos nos olhos com os portugueses. Eu queria dizer hoje a milhares de famílias, centenas de milhares delas, que podem sentir orgulho com o grande ajuste de contas que hoje foi feito em Portugal. Tem razão. Vou concluir, porque senão os vídeos ficam muito longos. É um ajuste de contas que é o que eu defendo nas redes sociais, na política em geral. Não podemos deixar de ajustar contas com quem nos faz mal. Como é evidente. Fazem uma vez, fazem duas, fazem três. Não, as pessoas têm que ajustar contas, como é evidente, não é? Ou seja, onde eu quero chegar é que o André Ventura, como é pessoa civilizada, não é a batatada, não é a cabeçada do Castro ou da Amadora, mas é muito combativo, por isso é que eu gosto muito dele. Tem aquele espírito do bairro suburbano, tem aquele espírito do bairro suburbano, e próprio Sintra, o distrito de Sintra ganhou, não é? Também, o Chega, tem aquele espírito do bairro suburbano que, infelizmente, com algumas pessoas, só mesmo à batatada do ponto de vista, obviamente, juridico-penalmente legítimo, no caso da política pura e dura. Obviamente tem que se ajustar contas e tem que se dizer, principalmente ao pessoal do PS, que foi quem afundou o país. Não concordo com os 50 anos, já disse várias vezes nos vídeos anteriores, a tese da André Ventura deve ser corrigida de 50 para 30, desde 95 que afundámos, até 95 crescemos. Depois de 95 deixámos de crescer por causa que Guterres, Sócrates e Costa foram os piores primeiros-ministros que uma vez tivemos. Tanto a democracia como nação, por mais que me custe dizer, o Salazar foi muito melhor que estes todos juntos. Só que o Salazar é ditador, voltamos sempre ao mesmo. Não é? Quer dizer, se queremos uma ditadura esclarecida ou não, há as polícias políticas e há os tribunais sem força nenhuma. Singapura, os tribunais têm muita força, o Estado é muito forte nos tribunais. Aliás, os governantes batem com os costados nas celas. Talvez com exceção da família de Lincoln, mas mesmo assim não sei, porque eles são tão certinhos. Eu não acredito que, agora o Lincoln já faleceu, não acredito que um dos irmãos teve que sair do país porque estava a ser apertado, porque começou nos quid pro quo do Brigadeiro General, estava a ser apertado pelo próprio irmão, que era obviamente na altura o primeiro-ministro de Singapura, um dos filhos de Lee Kuan Yew, já não é, agora é um senhor chamado Lerong Soong. Mas o Brigadeiro General saiu, quer dizer, Singapura é um excelente exemplo para nós, ou seja, apesar de serem, obviamente, muito draconianos em termos jurídico-penais, é possível ter uma democracia musculada, autoritária, e o Estado de Direito ser bastante forte. Obviamente que não queremos ditaduras na Europa, como é evidente. Nós não somos a Ásia nem o Médio Oriente, somos o continente mais desenvolvido do mundo, e os Voltaires desta vida, os seus vão à Viena da Áustria, tem o café Schopenhauer, o pequeno almoço no café Schopenhauer é Platão, Aristóteles, Nietzsche, Sigmund Freud e companhia limitada, e são os nomes das refeições do menu no café Schopenhauer. Vão ao Museu Freud, aquilo até os bolos têm o nome do Freud no café, no bolo, os bolos de chocolate têm o nome do Freud no café. Pois isso não existe em mais lado nenhum no mundo, a não ser na Europa, em que os filósofos, os psicanalistas, os juristas são estrelas mundiais. O Sigmund Freud é uma estrela mundial porque a psicanálise americana fez dele uma estrela mundial, não foi a austríaca, foram os americanos que fizeram do Freud uma estrela mundial. Isso só existe na Europa e nos Estados Unidos. O mundo ocidental, lá está, o Freud era europeu,
austríaco, os americanos foram os melhores amigos da Europa, tanto nas guerras mundiais, nas duas, especialmente na segunda, como também em termos científicos. Fizeram dos grandes intelectuais da Europa estrelas mundiais, inclusive o meu grande amigo Sigmund Freud, que por acaso foi cremado, morreu a 23 de setembro de 1989, mas foi cremado e, obviamente, os seus restos enterrados, da forma que a família assim entendeu, no dia 26 de setembro. Há muita gente que diz nos meus confrados: epá, o professor é a reencarnação do Freud. Eu nasci no mesmo dia que Freud foi cremado, 26 de setembro. Não creio, não acredito na reencarnação, não me chamo Pitágoras, não acredito na transmigração das almas, mas estou muito, muito feliz em que o André Ventura, um jurista, um académico, meu colega, tanto académico como jurista, seja tão agraciado e tão querido pela população portuguesa. Eu tenho um namoro muito longo com o Chega por causa disso. Foi o intelecto do André Ventura que me seduziu, primeiramente, e depois, obviamente, a doutrina também intelectual do professor Militar Ribeiro que me seduziu no Chega. O povo português, como é estúpido até à medula, não é bom povo como o André Ventura diz, mas percebe, é político. Lá está a abrir os olhos muito devagarinho, é preciso muita lavagem cerebral nas televisões e nas redes sociais para estas cavalgaduras abrirem a pestana, mas vamos a ver se Portugal fica outra vez decente com a tralha socialista, lá com as menas mortáguas na Praça do Comércio, com os bandeiras arco-íris, limpar o papel higiênico, que é para isso que isso serve. Muito obrigado, um abraço.